Saudações rubro-negras flageniais! A Arrascaeta brilha, faz história e coloca Flamengo na liderança do Brasileirão 2025 e entra para a história, hein? Flamengo mostra força e mentalidade campeã. Maestro Júnior elogia o uruguaio. Excepcional daquele jeito que a gente sempre faz aqui no canal. Primeiro eu te trago os fatos e as notícias, depois eu dou a minha opinião. A Arrascaeta brilha, faz história e coloca Flamengo na liderança do Brasileirão 2025. Na tarde deste domingo, dia 13 de abril, o Flamengo provou mais uma vez por que é considerado o maior clube do Brasil, jogando com autoridade e equilíbrio e eficiência. O time comandado por Felipe Luiz venceu o Grêmio por 2-0 em plena arena, em Porto Alegre, assumindo a liderança provisória do Campeonato Brasileiro. E o grande, no caso, protagonista do espetáculo foi ele, Jorge de Arrascaeta. Logo aos 3 minutos, o uruguaio aproveitou uma sobra na entrada da área, driblou o goleiro Thiago Volpi com frieza e mandou para o fundo das redes, abrindo o placar com o gol mais rápido do Brasileirão 2025 até aqui. A jogada teve início com Michael, que arrancou pela esquerda e tentou o passe na área. A bola desviou em Edenilson e sobrou limpa para o camisa 10, que não perdoou. Magia uruguaia e caos gremista. A atuação de Arrascaeta beirou a perfeição. Com liberdade entre as linhas, o camisa 10 flutuava em campo e distribuía o jogo com inteligência. Seu segundo gol no segundo tempo foi mais um exemplo de sua genialidade em jogada de contra-ataque. Aproveitou um erro gremista e, com a calma dos craques, carregou a bola até a área para finalizar com categoria, ampliando o placar e sacramentando a vitória rubro-negra. O Grêmio, por sua vez, viveu um pesadelo, perdeu o controle do jogo cedo. Foi vaiado por seus próprios torcedores ainda no primeiro tempo e não conseguiu reagir. A passividade, da equipe facilitou o trabalho do Flamengo, que administrou o resultado com maturidade. Flamengo mostra força e mentalidade campeã após a derrota frustrante na Libertadores. Aquele vexame, né, pessoal? Vamos falar, aquele vexame, não é derrota frustrante, foi um vexame na Libertadores para o Central Córdoba. O rubro-negro precisava dar uma resposta e deu. Com postura madura, e a equipe carioca mostrou por que trata o Brasileirão como prioridade em 2025. Soma agora 7 pontos em 3 jogos e se mantém invicto no torneio, com 2 vitórias fora de casa contra o Vitória e o Grêmio, né? Além do brilho individual do Arrascaeta, o sistema defensivo também merece destaque. A defesa, que havia sido criticada por erros recentes, mostrou-se sólida e segura. Rossi pouco trabalhou graças à consistência do setor liderado por Léo Pereira e Fabrício Bruno. Eu destaco aqui também, pessoal, os 2 volantes, tá? Pulgar e De La Cruz jogaram demais. E por que a defesa também se saiu bem? Por causa desses 2 caras ali na frente. E o Arrascaeta emenda aí, De La Cruz emenda aí 8 partidas como titular, né? Coisa que nunca tinha acontecido antes, se eu não me engano. Arrascaeta entra para a história, né? Com os 2 gols marcados neste domingo, Arrascaeta alcançou 78 gols com a camisa do Flamengo, ultrapassando o ídolo Júnior e se tornando o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do clube. Agora ele está atrás apenas de Doval, argentino, que marcou 94 vezes com o manto sagrado. Top 5 estrangeiros artilheiros do Flamengo. Doval, 94 gols. Arrascaeta, uruguaio, né? O Doval é argentino, né? 94 gols. Arrascaeta, uruguaio, 78. Jorge Benítez, paraguaio, 76. Petkovic, sérvio, 57. Sidney Pullen, da Inglaterra, 49. Após o jogo, o Maestro Júnior, que perdeu a posição histórica, né,
foi só elogios ao uruguaio durante a transmissão da TV Globo. Parabéns, ainda mais sendo ele. Uma honra ser ultrapassado por um cara como o Arrascaeta. Fez uma partida excepcional. Aí as aspas do maestro. Grêmio vira vítima frequente do uruguaio, tá? Com os dois tentos, né? O Grêmio se tornou uma das vítimas preferidas de Arrascaeta em sua carreira no Brasil. Agora são 6 gols em 23 partidas contra os gaúchos, ficando atrás apenas de Atlético Mineiro, 10 gols, América Mineiro, 9 e Palmeiras, 7. O desempenho contra os tricolores é superior ao de clubes como Vasco e Atlético, que sofreram o mesmo número de gols, mas sem mais jogos, 25. Tem mais jogos, né? Com 25 jogos. Felipe Luiz destaca, pessoal, a grandeza do seu camisa 10. Na coletiva pós-jogo, Felipe Luiz exaltou a atuação de Arrascaeta e sua importância para o futebol brasileiro. É um jogador especial. Aspas para o Felipe aqui, pessoal. É um jogador especial que escolheu passar os melhores anos da sua carreira no Brasil. Temos que valorizar isso. Momentos difíceis vão acontecer, mas ele é um dos poucos estrangeiros que fizeram o que ele faz aqui. Felipe também destacou o equilíbrio do elenco após a derrota da Libertadores. Essas vitórias mostram o tamanho dos jogadores que temos. Não éramos os piores na quarta-feira e não somos os melhores hoje. Mas essa resposta demonstra a força desse grupo. Próximos compromissos do Flamengo. O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, pessoal, dia 16, às 21h30 no Maracanã, para enfrentar o Juventude, que também vive bom momento no Brasileirão. Será um duelo direto no topo da tabela. O time gaúcho soma 6 pontos, um a menos que o líder Flamengo. O Grêmio, por outro lado, tentará reencontrar o caminho da vitória também na quarta-feira, fora de casa, contra o Mirassol, às 19 horas. Pessoal, agora chegou aquele momento, né? Aquele momento que eu dou a minha opinião. Tem muita gente que gosta, tem outros que não gostam muito não, mas a gente aqui no canal tem que dar a nossa opinião. A gente não é aqui só a pessoa que repete o que as pessoas falam. A gente tem a opinião da gente, tem muita gente que gosta e tem muita gente que vão falar a verdade e detesta, mas eu não tô nem aí, eu vou falar, tá? Em relação ao Arrascaeta, já fazia algum tempo, tá, pessoal, que ele vivia de lampejos, tá? E essa é uma verdade, gente. Ele é um excelente jogador, mas vivia de lampejos, né? Em jogos por não estar bem fisicamente, né? Tem esse problema físico, a gente já falou sobre isso aqui e vem falando diretamente, tá? Às vezes, por temporadas inteiras, tá? Ele só, de vez em quando, mostrava a sua credencial para jogar. Essa aqui é uma verdade, gente. Eu adoro o Arrascaeta, é um jogador, em termos de ídolo, porra, muito maior que Gabigol para mim, na minha cabeça. Só que nos últimos tempos ele vem sofrendo por lesões e por causa das lesões ele não vinha demonstrando, né? Da sua parte física, ele não vinha demonstrando o que ele realmente é. O De Arrascaeta do Flamengo. Ele podia ser qualquer coisa, menos o De Arrascaeta. Vivia de alguns lampejos, né? Então, mas só que contra o Grêmio ele foi muito bem, realmente. Brilhou, é um mágico da bola, joga demais. Mas como também jogou também um bom futebol contra o Vitória. Não achei que ele foi espetacular, mas ele fez uma boa partida contra o Vitória, deu carrinho, recuperou a bola, fez o gol, tudo mais, tá? Mas realmente esse jogo contra o Grêmio nos dá até uma esperança, né, pessoal? Que ele esteja fisicamente curado e que possa ter uma sequência como para termos essa certeza, para a gente ter essa certeza, né? Não é só esse jogo. Ele tem que continuar jogando assim, né, as próximas partidas também. Não todos os jogos, é lógico, vai ter que poupar em algum momento. Mas ele tem uma sequência. De La Cruz está jogando 8 jogos seguidos também. Agora, né? Então, quer dizer, aquele problema físico do De La Cruz já minimizou. A gente já pode ter alguma esperança maior, porque já tem 8 jogos que ele joga como titular e joga bem. Em relação à mentalidade, pessoal, a gente tinha falado aqui no canal, é lógico que jogar bem faz muita diferença. Mas a parte mental, a parte psíquica é fundamental para o jogador,
para que o time desse a volta por cima, né? Depois daquele vexame contra o Central Córdoba, né? Na quarta-feira. E me parece, cara, que o Flamengo fez isso. Ele conseguiu dar essa volta, pelo menos nesse primeiro momento, né? Que esse Flamengo é capaz disso. Parece que é capaz disso. Esperamos, né, que nas próximas partidas, com esse viés de pressão psicológica, né, se acontecer de novo, porque isso aconteceu agora. Se acontecer de novo, se isso acontecer de novo e o Flamengo der essa volta por cima psicológica, né, mantendo sua característica de controle de jogo, de pressão alta, de dosar a posse de bola para que a gente não passe risco. Praticamente a gente não teve risco. Teve uma bola no segundo tempo que o menino pegou, cortou, bateu de esquerda e o Rossi foi lá e defendeu. Um bom chute e uma excelente defesa do Rossi também, né? Então a gente espera que quando tiver essa pressão psicológica, o Flamengo realmente volte para o outro jogo com essas características. E essa equipe, para a gente ver realmente se essa equipe realmente tem essa casca dura, né? Mas para aí, por que eu tô falando isso? Porque eu acho que o jogo foi maravilhoso, tá? O Flamengo ganhou 2-0, podia até fazer mais, tá? Mas para mim, fazer o gol nos 3 primeiros minutos facilitou muito a vida do Flamengo nessa partida contra o Grêmio. Então, para mim ter a certeza, eu preciso que isso aconteça. Lógico que a gente não quer que aconteça, não quer que o Flamengo perca para que depois perca vexaminosamente, como aconteceu contra o Central Córdoba, mas o futebol é assim, vai acontecer de novo, uma hora ou outra vai acontecer, e aí a gente vai ver realmente a casca grossa desses jogadores, né? Para ver se realmente eles têm essa casca grossa na realidade, né? E que eles possam superar psicologicamente, porque futebol a gente tem. Agora, a cabeça, às vezes, e durante algum tempo, né, durante esses 2 anos, 2023 e 2024, a gente se perdeu muito. E por isso que a gente ficou sem ganhar durante 2 anos coisas importantes, a não ser a Copa do Brasil o ano passado, pessoal. Bem, vamos ficando por aqui. Crédito GE, lance, coluna do Fla, site 90 minutos, UOL, Bola VIP, Mundo Bola, obrigado! Por Flamengar comigo e não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fladinho, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido. O mais amado, o mais idolatrado Flamengo, que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras! Até mais!